Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Você entrando aí vai ter acesso à liturgia antecipada, né? Então é importante para você que participa de celebração, você que preside, você que é animador, é sempre importante ter este trabalho, né? Trabalho para você pesquisar. Eu pesquiso em sites fidedignos, ok? Você acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente a 13 de agosto de 2023, domingo, 19ª semana do tempo comum, Dia dos Pais, né? Uma celebração importante para a igreja, assim como tem o Dia das Mães, tem também o Dia dos Pais, é o dia das vocações matrimoniais, início da Semana Nacional da Família, data importante. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou aqui, olha, exemplificando. No rito da celebração, temos o Glória, o Creio, prefácio do domingo, né, uma missa própria. Vamos à antífona da entrada para iniciar a nossa transmissão. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. É o Salmo 73, versículos 20, 19 e 22. Oração do dia. Rezemos. Coloque sua intenção. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometeste por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos do 9a até o 11, o 9a e depois do 11 ao 13a. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 85, versículos 9b ao 10º, 11 a 12, 13 a 14, refrão, é o 8º, versículo 8º. Vamos ao refrão, vamos cantar o refrão. O refrão deve ser cantado, né? Os outros versos podem ser proclamados, lidos, né? Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Repitamos! Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar, está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade
e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade, a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Repetamos: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos do 1º ao 5º. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho com o Salmo 129, versículo 5, e depois proclamá-lo. A proclamação é com Mateus 14, versículos de 22 a 33. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra, hosana, ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, ia já longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, a liturgia comentada com o título Por que duvidaste? Baseada em Mateus 14, versículos do 22 ao 33. O e-mail dele é
deixa eu ver, santini@novalianca.com.br. Por algum tempo, Simão Pedro desafia os elementos e caminha sobre as águas. De modo maravilhoso, ele supera os limites de sua humanidade. Já pensou? Pedro caminhou sobre as águas. Mas o medo leva a fraquejar e logo afunda. Isto se aplica ao itinerário de cada um de nós. Eis o comentário de Levi Gillette. As águas agitadas sobre as quais Pedro quer andar podem ser comparadas às nossas dificuldades, em particular as nossas tentações. Por que Pedro afunda? Seria um sinal de que ele foi presunçoso e não deveria ter tentado caminhar sobre as águas? Mas Pedro pediu permissão a Jesus. Ele só se arriscou fora da barca com o convite positivo do Senhor: vem! Além disso, temos aí uma importante lição. Jamais deveríamos empreender nada de extraordinário sem um chamado, uma ordem do Mestre. Entretanto, o centro de gravidade do episódio está em outra parte. Enquanto Pedro vai na direção de Jesus, enquanto sua atenção permanece fixa neste objetivo, ele é capaz de andar sobre o mar. Quando, porém, sua atenção é desviada do objetivo a ser atingido, quando ele se põe a observar a tempestade que o envolve, é que ele começa a ter medo e a se afogar. Assim, em nossas horas de tentação, precisamos olhar diretamente, continuamente, a imagem do Salvador e desviar nossa atenção da tempestade ambiente. Se nós evocamos a lembrança de nossas derrotas espirituais, então veremos que sempre começamos a ser vencidos quando deixamos de olhar para Cristo e de caminhar diretamente para Ele. Então logo desviamos nossa atenção para o vento e as vagas, assim que em lugar de correr para Jesus nós nos detivemos a considerar a tentação e a discutir com ela, ali estamos perdidos, pois nos encontramos menos fortes que o adversário. Nós somente somos salvos da tentação e de todo o sofrimento se nos decidirmos a olhar somente para Jesus e não para os obstáculos. Em resumo, em lugar de nos colocarmos de frente para a tentação, para combatê-la diretamente, trata-se de pôr a pessoa do Salvador no lugar dela. Muitas tempestades nos cercam e ameaçam. Senhor, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. As artes e a literatura foram buscar na Bíblia a figura do mar, com suas águas profundas e revoltas, como a imagem preferencial para os desafios da vida humana. No mundo bíblico, as águas profundas são o reino da morte, o ambiente do Leviatã e de Behemoth, os monstros de nosso inconsciente. Assim sendo, caminhar sobre as águas parece um interdito aos limites humanos, como tantos outros limites que só a graça divina nos permite superar. E esta graça se perde ao desviar o olhar de Jesus, o Senhor da terra firme e dos oceanos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Tenho meus olhos fixos no Senhor. Salmo 25, versículo 15. Temos uma reflexão aqui também do Frei Germano Gesser, que é dos franciscanos, 19º domingo do tempo comum. Depois de despedir a multidão e mandar os discípulos à outra margem, Jesus se retira para rezar. Sem ele, os discípulos iniciam a travessia para o outro lado, que significa enfrentar o desconhecido, o estranho, aquilo o que não nos sentimos preparados. Nessa travessia surge o vento forte, o mar se agita, trazendo medo e pavor. Nossa caminhada é marcada por dúvidas, incertezas, desânimo e nenhuma garantia. São tantos ventos contrários. Há momentos em que precisamos nos agarrar a alguém para não sermos tragados pela fúria das águas. Com Jesus de volta no barco, o vento cessa. Nas horas difíceis, não podemos esquecer-nos que o Mestre está presente. E é necessário recordarmos-nos com um salva-nos.
Com ele venceremos os momentos difíceis. Agora vamos aos santos do dia. Dia 13 de agosto de 2023. Eu pesquisei no site revista.arautos.org. São Ponciano, Papa, e Santo Hipólito, presbítero, ambos foram mártires. Morreram em 236. Foram condenados a trabalhos forçados nas minas da Sardenha. Lá faleceram por causa dos maus tratos. São Ponciano e Santo Hipólito. São Cassiano é santo do dia 13 de agosto. Foi mártir também. Mártir. Do ano 300. Olha, estamos lá do ano 300. Início da evangelização, né? Ainda no início, séculos iniciais. Professor de taquigrafia, foi morto a golpes de estilete pelos seus alunos na atual Imola, Itália. Isso aconteceu durante a perseguição de Maximiano. Santa Radegunda, rainha, morreu em 587. Rainha dos francos, ainda em vida do rei Clotário, seu marido, entrou para o mosteiro de Santa Cruz de Poitiers, na França. Santo do dia 13 de agosto, São Máximo, abade, faleceu em 662. Por seu zelo em combater o monotelismo, foi mutilado, encarcerado e desterrado de Constantinopla pelo imperador Constante II. Santo do dia 13 de agosto é São João Berchmans, religioso, faleceu em 1621. Irmão jesuíta, falecido em Roma aos 22 anos apenas. Ele morreu depois de uma breve enfermidade. Santo do dia 13 de agosto é São Benildo, religioso, faleceu em 1862. Religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, dedicou sua vida à formação da juventude em Saugues, na França. Santa do dia 13 de agosto é a beata Gertrudes, abadesa. Morreu em 1297. Era filha de Santa Isabel da Hungria. Regeu durante 48 anos o convento premonstratense de Altenberg, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você pede, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet onde diariamente ele faz uma reflexão sobre o Evangelho do dia. O professor Felipe diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, sim, não ou espere. A que for melhor para nós, Ele fará, porque Ele é nosso Pai eterno. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Será a segunda vinda de Cristo Jesus para nos levar para o céu definitivamente. Para levar aqueles que forem salvos, aqueles que quiserem Deus. Quem caminha nesta terra sem Deus, viverá eternamente também sem Deus. Portanto, é preciso diariamente a reconciliação, pedindo perdão dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.